Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Detone Studio. É um prazer te receber aqui. Somente te lembrando que o Detone Studio é uma empresa de prestação de serviço na área de podcast, produção de conteúdo, gravação de conteúdo. Então, nós aproveitamos o nosso espaço aqui também para produzir os nossos conteúdos, com certeza, para poder levar uma mensagem séria, real, verdadeira, para que você também possa conhecer um pouco mais do nosso negócio e também dos nossos convidados, que nós temos sempre o prazer de receber aqui. E hoje, eu estou aqui do lado... Eu ia falar Davi, mas agora que eu lembrei. Eu tô fazendo a mesma pegadinha que ele fez no episódio anterior, mas não deixa de ser o meu amigo aqui, nosso mais novo sócio do Detone Studio, o Guilherme, e eu vou passar a palavra para ele aqui para que ele possa se apresentar um pouco. Seja muito bem-vindo. Eu não participei do seu podcast ainda e você deu um jeito de vir fazer um episódio comigo, né, cara? Eu fico feliz pelo convite, né? Tava aguardando você me convidar para ser um entrevistado, não um entrevistador, né? Uhum. Mas a gente passou rápido aí nesse teste. Pulou, né? Pulou, né? E para mim é uma honra, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme Felipe, sou bacharel em Ciências Contábeis, atuo na área aí há cerca de 12 anos. Também sou creator, consultor e tô aí nessa área desse projeto com vocês desde o início, né? Sim, tem um canal no nosso estúdio, o primeiro canal do nosso estúdio que tá firme aí com a gente aí. Primeiro canal, graças a Deus, essa oportunidade que a gente teve e tô muito feliz com essa possibilidade de ser sócio e espero aí agregar com um pouco de conteúdo que eu tenho e é uma honra mesmo. Fechou, fechou. Obrigado. O Gui tem a gente chama carinhosamente de Gui, né? O Gui tem aqui o canal dele aqui, que faz desde o começo com a gente aqui. Eu diria que começou aqui com a gente, o Fenomenáticos, posso dizer isso? Pode. Exatamente. E você vai saber um pouco mais da vida do Gui aqui agora com a gente, nesses episódios externos, né? Que a gente tá agora fazendo alguns episódios externos também bem legais, né, Gui? Umas captações diferentes aí que o público vai gostar. É verdade. Você pode receber o Detone Studio aí no seu ambiente. É isso aí. Você não precisa vir até a gente vai até você agora, o Detone, né? Itinerante. Evoluindo. É isso aí. Bom, enfim, chega de falar de nós dois aqui. Chega. Né, Vamos para o que vale a pena de verdade, que é o motivo convidado, né? O motivo do episódio, né? É isso aí. Bom, hoje nós estamos tendo o prazer aqui, o Davi gostaria muito de estar aqui também, mas hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui uma pessoa especial para mim, e tenho certeza que para muitas outras pessoas, é a primeira pessoa da área médica que a gente recebe aqui. Já recebemos outras pessoas da área da saúde, mas é a primeira pessoa da área médica que a gente está recebendo aqui. E assim, falar da área médica é muito comum, muito normal, né? Apesar que você tem que, para você saber falar sobre isso, você tem que ter conhecimento técnico. E eu entrei em contato com essa pessoa pelo Instagram, chamei ele lá no direct, e ele é uma pessoa que me ajudou em um ano onde eu estava passando por uma complicação e me ajudou muito. E eu vou deixar que ele se apresente um pouco mais. Eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Breno Neri, neurocirurgião, aqui em Ribeirão, né? Ou qualquer parte do mundo você é neurocirurgião, né? A gente dá um jeito, né? Eu agradeço muito pelo convite para ambos e obrigado aí por estarem assistindo a gente. Tomara que a gente consiga falar sobre vários assuntos, né, e tirar todas as dúvidas aí, fazer um bate-papo gostoso aqui com todo mundo, né? Meu nome é Breno Neri, sou neurocirurgião, sou formado na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Fiz minha residência no Hospital Heliópolis, em São Paulo, né, que é um hospital do SUS, um volume monstruoso de pacientes que a gente atendeu por lá. Eu tive a honra de ter o primeiro lugar na prova de título de especialista de neurocirurgia do Brasil. E eu tive uma oportunidade assim, maravilhosa de viajar o mundo aí para aprender com grandes neurocirurgiões aí da atualidade e da história da neurocirurgia, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, né? Eu tenho um carinho especial para a Alemanha porque eu já fiz intercâmbio para lá. Eu terminei meu segundo grau na Alemanha, em Oldenburg. E eu voltei para lá depois, para Hannover, para fazer um Visiting Fellowship com o professor Majid Sami, que é um dos maiores nomes aí
da neurocirurgia mundial, né? Tive também a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fiz um período também de observership, tanto em Harvard quanto em St. Louis, né? Tanto com o professor Edward Laws para tumores de hipófise, que é aqueles tumores que a gente opera por via endoscópica, né? E em neurocirurgia vascular e cirurgia acordado, né? Que é a famosa Awake Brain Surgery, que a gente fala, com o professor Salim Abdulrauf também nos Estados Unidos. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei um período ainda em São Paulo, mas por ser goiano e gostar de uma qualidade de vida um pouquinho, ou uma vida um pouquinho mais calma, né? Apesar de ser apaixonado pela técnica e pela cirurgia que São Paulo me disponibilizou, né? Mas eu achei uma cidade que é a mistura de Goiânia com São Paulo. É verdade. Né? Eu digo que é a medicina de qualidade, de excelente qualidade, né? Associado com uma qualidade de vida muito bacana, como é a de Goiânia, né? Então, eu adoro a Califórnia brasileira, como dizem, né? É uma cidade que eu me dei muito bem. E eu vim para cá, no começo não tinha nenhum contato, então fomos quebrando portas aí, né? Dando murro em ponta de faca até estabelecer um local, um local saudável para trabalhar aqui em Ribeirão Preto. Concluí meu doutorado esse ano aqui na USP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Em meningiomas, que é um tumor cerebral, que é o tumor cerebral benigno mais comum. E estou trabalhando aqui, graças a Deus, não tenho do que reclamar. Não só do trabalho, como da qualidade de vida. Eu acho que eu atingi um momento bem bacana na profissão e espero que isso continue cada vez mais a se desenvolver, né? Que legal. E muito obrigado aí pelo convite, né? Com bacana. O doutor Breno, quantos anos você está em Ribeirão Preto? Olha, em Ribeirão Preto eu já estou há 8 anos. Eu cheguei aqui em 2015, então é isso, né? Isso, 8 anos. E eu morei em São Paulo 5 anos, fiquei mais, no total da minha vida fora do país, eu fiquei 2 anos e meio. E assim, nesses 8 anos, trabalhando pesado mesmo, acho que especialmente os últimos 7, desde o primeiro ano, a gente já começou com uma atividade muito intensa, né? Sim. E no começo, muito difícil, né? O pós-residência, especialmente quando você muda de cidade, é muito complexo, porque você não conhece pessoas para te abrir portas, para te dar caminhos. E eu que amo operar, né? Eu amo cirurgia, amo o que faço, a minha especialidade, no começo é muito complicado. Mas aí você vai abrindo uma portinha aqui, uma portinha ali, quando você vê, tá tudo funcionando a pleno vapor, né? Como qualquer outro negócio. Como qualquer outro negócio. Tem que empreender. Tem que ter técnica de empreender. Não tem jeito, né? Com certeza. A gente pensa que a gente vai fazer um episódio, não vai falar de empreender, mas não tem jeito. Inevitavelmente, né? É inevitável, sem dúvida. E olhando o Dr. Breno, ele falou tanta coisa, eu imagino que ele deva ser o Benjamin Button da medicina, né? Porque o cara é novo e eu tô fazendo as contas aqui que tá eu sou contador. De cima ou tá vindo de baixo? Ele deve ter começado medicina com 15 anos, pensei, né? Mas, cara, isso é muito legal, essa história. A gente absorve aqui, né, todos os cases de sucesso. Sim. E eu imagino que para você, que é um cara novo e tá já há um tempo inserido na medicina, você vai pegar uma hype de tecnologia que vai potencializar ainda mais o que você sabe fazer com maestria, né? Talvez os melhores de hoje, né? Os neurocirurgiões Sim. mundiais, todos eles passaram por uma etapa, vamos se dizer assim, que a tecnologia ainda estava engatinhando em alguns aspectos, né? Sim. Hoje a gente vê que a tecnologia ela realmente não tem limites. Sem sombra de dúvidas. Assim, eu acho que a tecnologia na nossa área, ela só vem dar vazão até para a qualidade do cirurgião, né? Tem uma frase em inglês que é muito interessante, que fala que a fool with a tool is still a fool, né? Ou seja, um idiota com um aparelho continua um idiota. Então, não adianta você ter só a tecnologia, né, a mais avançada, se você não teve um preparo para aquilo, né? E na nossa área, a grande beleza da neurocirurgia
é exatamente essa, porque a gente pega de muita tecnologia para poder fazer o melhor possível o uso da nossa técnica, né? Então, hoje em dia nós temos aí instrumentais fabulosos, não só a parte técnica, microcirúrgica, de instrumentais e etc., como também algumas outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo, o neuronavegador, né, que é um instrumento que a gente usa, que é como um GPS do cérebro, né? Então, você tem a cabeça que é circunferencial e muitas vezes, lógico que nós temos pontos específicos para isso, a gente consegue marcar de outra forma também, mas para ser extremamente preciso, para uma marcação cirúrgica, a gente coloca aquele software com os exames do paciente e a gente, com uma canetinha mágica, coloca a canetinha na cabeça do paciente e localiza com perfeição onde está a lesão, onde estão as coisas. Então, a gente consegue fazer o menos agressivo possível, na maioria das vezes, né? Muitas vezes a gente faz uso de ultrassom no próprio cérebro para poder fazer a cirurgia. E hoje nós temos também a monitorização neurofisiológica, que já é uma coisa que já tem um tempo, né, que funciona, mas que ajuda muito durante a cirurgia, especialmente em cirurgias mais delicadas, como cirurgias na base do crânio, que você tem nervos ali presentes, ou uma cirurgia na área da fala, uma cirurgia na área motora, né? Essas tecnologias auxiliam muito. Eu te diria que não só auxiliam, mas são essenciais. Você não consegue fazer ou programar uma boa cirurgia com um bom resultado, dependendo do caso, sem essas tecnologias. Por exemplo, assim, só abrindo um parênteses aqui, você está falando aí de algumas coisas que auxiliam hoje, por exemplo. Quando vai fazer uma cirurgia, a gente imagina na nossa cabeça Sim. que está observando a questão, o coração, está observando a respiração, está observando uma série de outros sistemas, né, e aparelhos e órgãos, mas só que hoje com a tecnologia, no caso de uma neurocirurgia, você tem outras áreas que você está observando, porque para estar, tipo assim, a pressão sanguínea, esse tipo de coisa, assim, por exemplo, vamos Sim. dizer assim. Essa parte, durante a cirurgia, é por isso que a gente sempre é uma equipe multidisciplinar, Perfeito. né? Então, você nunca faz um belo trabalho sozinho, Sim. nunca, esquece. Um bom cirurgião, ele tem um bom auxiliar, Sim. né? E a gente tem uma equipe fechadinha, montadinha, que ajuda muito, né? É um time, né? Você não adianta ter o Lewis Hamilton sem um carro que funcione muito bem, né? Perfeito. Então, da mesma forma, é uma equipe cirúrgica, né? Eu faço uma cirurgia, por exemplo, né, que chama cirurgia semi-sentado, que o paciente opera em posição sentado, né? Então, a gente opera por trás do paciente. E uma cirurgia dessa, sem uma equipe anestésica que saiba fazer esse tipo de cirurgia, ela é impossível de ser feita, né? Então, não adianta nada você ter o domínio técnico da coisa se você não tem uma equipe de anestesia boa por trás, entendeu? Da mesma forma, a gente tem, geralmente, no intraoperatório, um neurologista que faz uma monitorização eletrofisiológica e quando você está em regiões delicadas, ele dá um grito lá pra gente. Pegou, o nervo tá aí, você tá manipulando, tá a 5 milímetros, né? A gente consegue ter uma resposta, um feedback muito rápido. Então, a gente consegue evitar o máximo possível de sequela, né? Então, cada um na sua área, na sua especialidade, tá perdendo sangue, a pressão cai, o anestesista já fala, a gente tá o tempo inteiro conversando para ter o melhor resultado, né? E é isso que faz um bom resultado. Nunca é você sozinho, nunca, né? É sempre uma equipe por trás, né? Sem sombra de dúvida. Você falou, na hora que você estava se apresentando, de um curso, eu não sei nem se a gente chama disso, mas um treinamento Sim. que você fez de cirurgia acordado. Sim. Explica um pouquinho disso aí, porque senão eu vou esquecer. É melhor falar agora. Não, tranquilo, que é isso. Tem uma modalidade cirúrgica que chama cirurgia acordado ou Awake Brain Surgery. Ok. Né? Essa é uma modalidade que funciona da seguinte forma. Vou dar um exemplo. Tem uma paciente que eu operei que ela tinha um tumor na área da fala. Ou seja, se a gente for lá e ressecar a lesão sem preservar com perfeição aquela região, a paciente sai sem falar da cirurgia, sem a possibilidade de conversar, né? E o que acontece? A área da fala, diferente de algumas outras áreas do cérebro, né, ela não é perfeitamente localizada exatamente no mesmo local em todos os cérebros humanos, né? E aí a gente precisa de um feedback
em real time, em tempo real do próprio paciente, para saber se a gente pode continuar por ali ou não. Então, a gente começa a cirurgia com o paciente dormindo. Durante o despertar, a cirurgia, a gente acorda o paciente, né? E vou dar um exemplo. Eu quero começar minha cirurgia por aqui. Será que aqui eu vou danificar o cérebro dela? Aí o fisiologista, que é a equipe, né? O neurologista está junto com ela lá, e ele fica fazendo várias provas de fala para ela durante a cirurgia. Neste momento, nós temos um estimulador, que a gente estimula aquela região antes de lesar. Ou seja, se eu estimulo aquela região e a fala dela para, né, que a gente chama de speech arrest, ou lentificação aí da fala, eu já sei que se eu entrar ali eu vou lesar. Você está entendendo? Ou seja, não vou por ali. Coloco um marcador naquela região de que ali é proibido, entendeu? E aí eu vou migrando pelas regiões em volta daquele tumor para achar o caminho perfeito, né? E durante a ressecção, a gente vai estimulando, enquanto o neurologista está fazendo as dezenas de perguntas para a gente poder ir fazendo a ressecção o mais seguro possível, né? Para ter um melhor resultado, né? Esse caso mesmo que eu operei recente, na verdade tem uns 2 anos. Eu operei alguns casos acordados aqui em Ribeirão Preto já, mas esse caso foi bem marcante, porque era uma menina de 18 anos que tinha crises convulsivas na área da fala. Ou seja, ela tinha, durante a crise, a fala dela enrolava por completo, estava em uso de múltiplas medicações, tinha um tumor benigno na região da fala. E a gente fez uma cirurgia no dia seguinte, sem nenhuma sequela, 2 dias depois foi de alta para casa, e ela até me mandou uma mensagem recente, né, agradecendo que estava sem uso de medicação, nunca mais teve crise convulsiva. Então é uma área muito bonita, né, é uma arte. Com né? certeza. É uma mistura de técnica com arte, sem sombra de dúvida, né. E você citou que teve a oportunidade de estar em alguns países, né? Sim. E a gente confrontando esses países que você estava aqui, no caso, Alemanha e Estados Unidos, Sim. com o Brasil, até pela discrepância desses países em relação a primeiro mundo e tudo, creio eu que você trouxe um cenário de fora para aplicar em um país que regionalmente tem uma defasagem hospitalar, né? A gente está falando, a gente talvez more na melhor região que o atendimento público funcione. Sim. Né? O estado de São Paulo é beneficiado em detrimento de outros estados e até regiões. E quando você veio de lá para cá, essa bagagem que você trouxe sendo tão novo, você percebeu aplicabilidades diretas que fez com que você, um médico novo, sem experiência em campo de fato, passasse na frente do time. Tipo, passou 1 ano, eu evoluí muito mais do que se eu não tivesse tido essa oportunidade. O que você trouxe que você fala, cara, isso fez diferença na minha formação profissional no início? Com certeza. Assim, eu até por ter feito residência no SUS, né, nós temos vários impedimentos, às vezes técnicos mesmo, de tecnologia, disponibilidade. O neurocirurgião brasileiro, eu acho ele muito bem formado. A gente, quando vai pelo mundo, sai pelo mundo, e a gente compara a nossa formação de residentes aqui, eu acho uma formação espetacular. É considerada a 3ª maior escola de neurocirurgia do mundo. Que legal. Né, o Brasil. E a gente, como muitos outros locais, tem muita força de vontade. Né? Então, a gente quer porque quer aprender a qualquer custo. Né? E o que eu vi de diferente e que me trouxe muitos caminhos novos aqui, que possibilitou que eu fizesse isso aqui em Ribeirão Preto, né? O que acontece? Muitas vezes no SUS, a gente não tem a possibilidade de usar determinadas tecnologias, né? E a gente acaba se acostumando a fazer sem aquilo. E acaba se acostumando com um ambiente hostil em determinadas situações. Ou seja, o herói é você, né? Você se vire na guerra, né? Se vire com o que você tem para dar o seu melhor resultado, né? E aí, lógico, eu acho que para um aprendizado é muito bom você ter aprendido no ambiente de guerra, porque nem sempre a tecnologia te permite te dar todos os caminhos, né? Então, muitas vezes você precisa
estar sem a tecnologia em momentos cruciais que vai depender de você. Mas quando eu fui... quando eu vislumbrei aquele mundo, e eu vi determinadas cirurgias com esses grandes especialistas aí da atualidade, eu percebi que aqueles caminhos que eu fazia no ambiente hostil poderiam ser muito facilitados por determinadas tecnologias, né? Então, isso me deu um clique, um insight. E eu falei assim, por que não? E quando eu cheguei aqui, né, aqui o ambiente de SUS aqui em Ribeirão Preto é muito bom. Sim. Você tem escolas aqui clássicas de neurocirurgia, né, com um ambiente muito, muito bom. Mas eu não entrei diretamente para uma dessas escolas. Até pelas possibilidades que a gente tem de portas abertas ou não, né? Eu fui médico adido um período ali no Hospital das Clínicas, aqui no início. Comecei a fazer doutorado aqui na USP. E logo em seguida, até para conseguir sobreviver na cidade, eu entrei no ambiente particular e de convênios, né? E a grande vantagem é que quando você é ético e tem bons resultados, os próprios convênios e os ambientes em que você trabalha veem que quando você pede aquela determinada tecnologia, é porque vai ser necessário e vai fazer uma diferença. E a longo prazo, um bom resultado em um caso mais difícil dá muito menos gasto do que deixar um paciente ter uma complicação, que vai para uma UTI, que vai ficar vários dias em UTI, que vai ter que fazer uma reoperação por causa de uma outra complicação. Então, somando aquilo ali, quando você trabalha de forma ética, de forma bacana, usando tecnologia quando é necessário, porque nem sempre é necessário em todos os casos, né? Porque se você for pensar, você também tem que ser, eu que trabalho em uma cooperativa, você tem que ser respeitoso com a cooperativa, sem sombra de dúvida. Porque o gasto vem para os cooperados, né? E o gasto vem de volta para você. E a cobrança vem de volta para você. Então, você tem que ser muito ético nas indicações cirúrgicas e no uso da tecnologia. Então, só use quando necessário e você tem que saber o caso que você vai precisar ou não. E, a partir disso, eu percebi, né, com essas tecnologias que eu vi lá, que tinham caminhos muito mais fáceis para a realização de algumas cirurgias extremamente complexas. De risco, né? De risco, né? Especialmente em base de crânio, que é a minha maior paixão, eu diria, né? Que é a parte mais complexa aí na neurocirurgia, que fariam toda a diferença, entendeu? E fizeram, né? E fazem, e eu vejo que os resultados estão cada vez melhores, e a tecnologia, sem dúvida, me abriu um monte de coisas, né? De possibilidades e de bons resultados, né? Aqui no ambiente cirúrgico aqui de Ribeirão Preto. Mas vamos lá. Abrir um momento aqui agora nostálgico aqui. Eu conheci o Dr. Breno num momento onde eu estava trabalhando. Sim. E eu estava ali sentado na minha cadeira trabalhando e estava bem. Eu tinha tomado algumas decisões de trabalho, eu estava feliz com o trabalho, eu estava bem, cuidando da minha saúde. Inclusive hoje eu tive mais um resultado que eu já compartilhei com vocês lá, que eu 15 anos com colesterol alto. Sim. E eu consegui equilibrar todos os colesterol e baixar, e os médicos querendo, por 3 médicos que eu vim passando ao longo de 15 anos, queriam me dar remédio para baixar o colesterol. Sim. E naquela ocasião, quando eu te conheci, eu já tinha eu fazia um acompanhamento com um cardiologista, colesterol alto, mas eu vinha cuidando da saúde e eu já tomava 2 remédios. Eu tomava um pantoprazol para o estômago e eu tomava mais algum outro remédio para... eu tomava mais um remédio para baixar o colesterol e eu tomava também mais um remédio para baixar a pressão. Sim. Eram 3 medicamentos e eu com 35 anos. E eu não concordava com aquilo. Uhum. E aí... eu estava trabalhando e começou a vir uns brilhinhos, assim. Eu trabalhando após o almoço, um dia normal, e começou a vir uns brilhinhos. E aí eu falei, que é isso? Que coisa estranha, né? Você olhava assim, você não via. Vocês não estão vendo o brilho aqui, tal, ninguém via, né? Uhum. De repente o brilho sumiu e começou pinicar a minha mão, formigar, adormecer e tudo mais. E aí aquilo foi me incomodando, que eu comecei a pensar com alguma coisa de infarto, alguma coisa do tipo derrame, né? Não tinha conhecimento. E aí sumiu também.
Passou alguns minutos, veio aquela dor de cabeça, mas muito forte. Uma dor que eu nunca tinha tido na minha vida. Minha esposa teve que sair da minha residência, ir até o trabalho, me levou para o hospital, pronto atendimento. Chegou lá, me deram a dipirona na veia e tudo mais. Me deu um mal-estar, uma náusea muito grande. Eu não me recordo se eu cheguei a vomitar e tudo mais. Mas enfim, fui para casa. Passou uns 3, 4 meses. Agora já veio só a formigação, a dor de cabeça. E pá. E aí eu ia no médico, ia no hospital, ninguém... dor de cabeça, uma enxaqueca, alguma coisa. Você tá com enxaqueca, só isso. Mas eu não concordava, não aceitava. 3 medicamentos, aquela coisa toda. Então eu fui num neurologista e ele falou alguma barbárie lá para mim. Ele virou para mim e falou, quando você tiver uma crise nova, você volta aqui. Eu falei, mais uma? E aí eu tive uma sequência de 3. Nessa sequência de 3... o hospital naquela ocasião me direcionou para a área de consulta. E o jovem, bem mais jovem naquela época, Dr. Breno... 16 anos, né? Diga-se de passagem, isso foi... 2016, cara. Ele tinha 16 Ele anos. tinha chego. Ele tinha chego em Ribeirão há pouco tempo. Mas eu engano, viu? Eu tenho 39, tenho quase 40 já. Eu dou uma enganada boa, viu? E aí eu cheguei ali na consulta e era um lugar novo para aquela rede de hospital ali. E você estava ali e você atendia num lugarzinho bem assim, né? Um cara que veio da Alemanha, passou pelos Estados Unidos, trabalhou no HC, trabalhou no Hospital de São Paulo, qual que foi que você falou? Eu trabalhei no Hospital Heliópolis. Heliópolis, em São Paulo. Aí o cara, né, ali me atendendo e tal. Aí eu lembro bem de você falando, cara... Você já era para estar tomando Propanolol, você já era para... Eu não sei nem se pode falar nome de remédio, né? Mas você falou, você já era para estar com pelo menos uma dose pequena. Sim. Dali eu já saí, passei um medicamento com valor bem irrisório. Naquele dia, eu já comecei a tomar, eu já não tive mais crises de enxaqueca constante. Sim. E no dia seguinte, eu senti o meu corpo querendo gerar aquela dor e ela não conseguiu por causa do medicamento que eu já estava tomando. Muito bacana. Não, enxaqueca, né? Enxaqueca é a principal causa de ida ao neuro no mundo, né? Enxaqueca é a principal causa de absenteísmo, de falta ao trabalho, né? E é uma doença, na maioria das vezes, genética, né? Que ela tem gatilhos genéticos. E esta forma que você está me descrevendo é uma forma que a gente chama de enxaqueca com aura. A aura, esse sintoma visual, é extremamente comum. Dependendo, existem protocolos certinhos para você indicar só tratamento para crise ou tratamento mesmo profilático. O que é o tratamento profilático? É aquele tratamento que você usa uma medicação para evitar uma crise. Então você tem protocolos e você preencheu os protocolos para ter um uso de medicação profilática, né? Para a medicação profilática, nós temos vários medicamentos, né? E esse é um deles que a gente trata, né? E com certeza eu fico muito feliz, né? Eu falo que enxaqueca é uma doença danada, porque ela tem casos simples e casos complexos, né? E da mesma forma que uma pressão alta, você vai ter um paciente que toma uma medicação e resolve a pressão, você vai ter um paciente que toma 5, né? Enxaqueca da mesma forma, você tem casos mais fáceis de tratar e você tem casos muito complexos, que às vezes até procedimentos cirúrgicos, né, ou como infiltrações, entre outras coisas, a gente precisa fazer, né? Mas eu fico muito feliz pelo feedback, né? Você, quando inclusive me fez o convite, né, é tanto paciente, quando você me falou, eu falei, que isso, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar o máximo de coisas possíveis. Com certeza. Eu fico muito feliz e é muito bacana, eu fico muito grato, né? Esse é um feedback que a gente nem sempre recebe. Eu, graças a Deus, tenho um relacionamento muito bom com os pacientes, eu recebo com muita frequência o feedback dos meus pacientes, mas nem sempre a gente vê até onde isso vai, né? Então, às vezes vai quebrando barreiras aí que chegam até o outro lado do país, né? Esses dias eu operei uma paciente de Mato Grosso do Sul, né? E aí ela me mandou, 3 anos depois, um tumor maligno no cérebro, ela me mandou os exames de controle sem lesão ainda, e eu fico muito feliz, né? Ela mandando os vídeos da paciente lá no jardim, andando, fazendo as coisas dela sem nenhuma sequela. Então, a gente fica muito feliz, é um feedback muito gostoso de ter. As áreas da saúde
Todas elas, né? A gente sabe que não pode ter erro, né? Você está lidando com vida, né? Sim. E você foi muito preciso naquele atendimento e a gente ainda fez alguns acompanhamentos. E só para te dar um outro feedback, desses medicamentos hoje eu não tomo nenhum mais. Olha que bacana. Eu faço outros tratamentos porque recentemente eu precisei começar, mas esses medicamentos, 1 ano e meio, 2 anos depois, Então, assim, o Propranolol hoje não faz parte da minha vida e todos esses outros também foram retirados. Com certeza. Assim, inclusive o uso profilático de medicamentos para enxaqueca, geralmente a gente faz por um período, né? Mas a enxaqueca, ela vem de tempos em tempos. Então, eu mesmo tenho enxaqueca, né? 1 em cada 5 pessoas tem. E a minha está controlada há uns 5 anos, né? Mas até porque a gente tem pacientes, vez ou outra ela volta. E quando volta, geralmente com uma frequência de mais de 3 crises por mês, ou com sintomas de aura muito importantes, como esse apagamento na visão que você teve, esse formigamento que a gente chama de parestesia, às vezes a gente volta com a medicação por um período, às vezes que vai de 6 meses a 1 ano de tratamento, bem variável também. Perfeito. Né? Eu já estou aí mais de 10 anos já, maravilha. Graças a Deus, assim, e descobri o gatilho também. Sim. Meu caso era ficar em jejum. Sim. Se eu ficasse em jejum, aí ele, não era nenhum alimento, assim. Não, esses gatilhos, eles na enxaqueca são muito importantes, né? Você tem, por exemplo, eu tenho meus gatilhos também. Geralmente, dormir pouco ou dormir muito, dormir menos do que 7 horas por dia, ou dormir mais do que 10 horas por dia, você aumenta a predisposição de ter crise de enxaqueca. Para quem tem a predisposição, né? Você aumenta a chance de ter crises. Alimentação. Alguns alimentos dão muita enxaqueca. Os mais comuns, café, mais do que 4 xícaras por dia, até 4 tudo bem. Leite, queijo, banana, melancia, Coca-Cola, chocolate, bebida alcoólica em geral, amendoim, frituras. Eu, no meu caso, 2 taças de vinho tinto é igual a enxaqueca. Então, eu já identifico, né? Se é um dia que eu dormi pouco, então é a mesma coisa. Eu dormindo pouco ou vinho tinto, rapaz, assim, eu já durmo com medicação para crise do lado da cama, porque eu já sei que a chance de ter é muito alta, né? Que coisa. Então, a gente vê casos, inclusive eu tenho casos que se você não faz essa sequência certinha de alimentação, o paciente não melhora. Se não tiver uma dieta ali, se não tiver uma dieta rigorosa. Então, tem alguns casos com isso também. Outra coisa, ansiedade. Alguns pacientes a gente tem que abordar a ansiedade porque aumenta o risco também de ter crises, né? Então, a gente vê isso com uma certa frequência também. Beber mais água, né? Isso é uma coisa importante, né? Tem trabalhos aí mostrando que durante a crise, se você aumenta a ingestão de água em torno de 500 ml durante a crise, você já dá uma reduzida, né? E quem descreveu a enxaqueca, o fenômeno certinho da enxaqueca, foi um brasileiro, que chama Aristides Leão. Ele é do Rio de Janeiro, né? E ele fez um fellow dele nos Estados Unidos, em Harvard. E ele viu o mecanismo, descobriu o mecanismo em coelhos, né? Exatamente, você tem uma vasoconstrição inicial, geralmente aqui na área da visão, por isso que é como se você tivesse uma redução de fluxo sanguíneo ali na área da visão, por isso que você tem alucinações visuais. Geralmente, ou você tem uma visão que apaga um pouquinho, ou algumas alucinações visuais mesmo. E depois você tem uma vasodilatação rebote. Nesta hora que você tem a vasodilatação, que você sente aquela dor que pulsa, lateja, né? Que é a dor ela clássica. Bate e ecoa, né? Exatamente. Porque ela fica. Exatamente, né? Ela não fica fazendo aí, assim, ela fica assim. Não, e aí tem critérios certinhos, claro, né? Claro. Tem critérios para você definir. Eu vejo muitas vezes pacientes que vão no consultório que já chegam com um diagnóstico pronto de eu tenho enxaqueca, né? E aí você vai para a clínica da coisa e para a história, e aí você vê que, na verdade, é uma cefaleia tensional. É uma cefaleia associada a um quadro de ansiedade, né? E a parte clínica, os critérios para você definir isso, são absolutamente diversos. Então, você consegue ver com perfeição isso, né? E avaliar a dor de cabeça é sempre importante. Por quê? Porque você tem algumas causas
como cefaleias secundárias que a gente fala, porque as cefaleias primárias são essas, né? Exemplo, enxaqueca, cefaleia tensional, que a enxaqueca mesmo como uma causa genética, né? Uma cefaleia primária. Já as cefaleias secundárias são aquelas dores de cabeça que você pode ter alguma causa subjacente. Exemplo, tumores cerebrais, né? Então, se você tem o que a gente chama de sinais de alarme, ou red flags, né? As bandeiras vermelhas aí, né? Que se você tem crises convulsivas, especialmente se não tem histórico prévio, se você tem visão dupla, perda de força de um lado do corpo, né? Idade acima de 50 anos sem histórico prévio, coisas desse tipo, doenças infecto-contagiosas como o HIV, e tem dor de cabeça associada, você tem que sempre fazer uma avaliação mais pormenorizada. Você tem que fazer um exame de imagem, né? Já fica bem dito que nem todo paciente com dor de cabeça precisa de exame, tá? A gente vê isso pela consulta mesmo. Tem um ABCD ali que a gente pergunta, que consegue dizer quando precisa e quando não precisa, né? E o neurocirurgião é bacana porque a gente lida com muitas causas secundárias de dor, né? Tumores, aneurismas, várias causas de dor de cabeça. Então a gente consegue captar aquele caso que foge da curva, né? Que tá estranho, né? Que tem um risco de ter alguma coisa secundária. Então é muito comum. Eu atendo, eu te diria assim que por dia, em torno de 20 casos de dor de cabeça por dia, né? A gente atende com uma frequência muito alta. Muito bacana. Ainda bem que ele só tem 39 anos, né, amigo? Fala aí, você falou que ia comentar alguma coisa da idade, de quando ele era jovem aí, vai naquela lá. Benjamin Button, né? O cara é um fenômeno, né? O que ele tem aí de história, a medicina aí, o cara precisava de ter umas 2 ou 3 vidas já para conseguir acompanhar, né? Então, cara. Mas, enfim, eu imagino, e tenho essa ciência comigo, de que a medicina é uma das profissões mais importantes no mundo, sim, assim como professor e outras, né? Até pessoas que fazem, às vezes, serviços que são subjugados, mas extremamente necessários para o mundo, sim, sim, né? Então, eu acredito que você fica ali entre a cruz e a espada no sentido de salvar uma vida e, às vezes, infelizmente, por mais que tudo seja feito, infelizmente, às vezes não acontece de conseguir salvar aquela pessoa, né? Eu, na minha família e no meu ciclo de vida, durante a pandemia, a gente perdeu uma pessoa muito querida, nova, ao meu ver, por conta de um AVC, né? E a pessoa, assim, não apresentava nenhum tipo de sintoma, uma pessoa extremamente saudável, que trabalhava, infelizmente, teve muito forte mesmo e não suportou. Sim. E em outro lado, em outra vertente, um amigo meu de infância, que tem aproximadamente 35 anos, pouquinho depois da pandemia, ele ou antes da pandemia, agora é que a pandemia fez a gente sim, perder o time, né? É isso. Eu não sei te dizer ao certo, né? Ele estava reclamando, assim, vou tentar ser breve no caso dele, ele estava reclamando que às vezes ele trabalhava numa revendedora de carros aqui em Ribeirão Preto e que a visão dele dava uma oscilada. Uhum. E aí que isso gerava uma tontura. Chegava para explicar no médico, o médico falava que aquilo podia ser grau. Ele falava, não, mas ó, eu já uso óculos, eu sei identificar que não é, porque não é sempre e tal. E aí, cara, foi fazendo uma série de exames e ouviu especialistas. Para resumir o caso, ele estava com um tumor benigno até então, em uma área extremamente rara. Eu não sei te explicar até os fatos, porque como era um cara muito próximo, a gente ouvia os feedbacks, mas algumas coisas eu travava nas explicações. Ele ficava numa posição que no mundo foram feitas 40 cirurgias daquela. E esse cara, ele fez a cirurgia foi um sucesso, mas a gente sabe que o pós-operatório é muito complexo, né? A pessoa fica em um ângulo, depois vai colocando uma alteração no ângulo que ela fica, ela não pode se mexer. E ele teve... foram 60 dias aproximadamente na UTI. E hoje, eu vi ele recentemente num casamento de um amigo nosso, perto do que aconteceu, tudo que aconteceu com ele, né? Até mandar um abraço para ele. Thiago Benassi é um exemplo de vida aí pra gente. Ele ficou, assim, foi muito nocivo, né? Porque imagina uma pessoa ficar 60 dias sem andar e tudo mais. E hoje, ele, pra quem viu ele
o estado que ele estava, para quem conhece como ele está hoje, ele está muito bem graças à atividade diretamente da sua profissão aí, da sua especialidade. Sim. E ele hoje, ele explicando para mim que nas etapas do processo de recuperação dele, se não me engano, esse ano, ele entra com a recuperação do lado esquerdo, que foi o lado que foi mais afetado. Tá. Né? E o que eu... Até um elogio, não é uma pergunta, tá? A gente não tem a dimensão da importância de um neurocirurgião até acontecer alguma coisa dentro da nossa família. Por exemplo, a minha avó já tinha tido um AVC, só que ela não ficou com nenhuma sequela. Uhum. É uma pessoa normal hoje, ela toma uma medicação por conta de uma área do cérebro, uma medicação até o final da vida, mas ela vem de saúde. Uhum. Enquanto não acontece, eu tive esses 2 casos, a gente não tem a dimensão da importância e o quanto que o cérebro ele chega a ser um labirinto, né? Vamos dizer assim, um quebra-cabeça e um labirinto. Então temos que ter especialistas para conseguir esse tipo de Não, e isso sucesso. É muito bacana e a gente pode conversar e eu falo de uma experiência pessoal também, né? Eu estava em pleno exercício da minha residência, né? Eu sempre fui muito estudioso, muito técnico, estudava muito, lia bastante. E eu sempre tive, eu não sei se é pela formação espírita que eu tenho também, né? Eu sou espírita eu sou kardecista, né? Então a gente acaba tendo uma parte, uma formação humanitária mais interessante, né? E isso nos aproxima dos seres humanos como pessoas, não como médico-paciente, mas como pessoas, né? O fato de você olhar para o paciente numa consulta e você estar olhando mesmo para o paciente, você às vezes, mesmo com quadros frustros de clínica, você enxerga um problema por trás. Você tem um feeling, muitas vezes, que não é só médico, ele é humano. Eu não sei te dizer isso exatamente, mas você sente o cheiro do problema. Só de, às vezes, você tá conversando, você fala, tem algo errado aqui. E mesmo, às vezes, batendo com uma história de enxaqueca, né? Você fala, tem algo errado aqui, né? Não é só isso. Não é só isso. E isso que você falou, eu passei com a minha própria vida pessoal. Eu estava no R4 da minha residência, que é o penúltimo ano de formação, e eu era atleta de polo aquático. Eu nadava, já fui para campeonato brasileiro 2 vezes, eu era atleta mesmo. E adorava nadar e nadava bastante. E na minha residência, né, sempre focado muito naquela parte de operar, de aprender a parte técnica e saber fazer o melhor possível. E aí eu lembro que eu operava os casos da residência, saía do hospital depois e ia ajudar os meus professores nos hospitais que eles operavam para pegar cada vez mais experiência e tudo mais. Olha o empreendedorismo aí. E numa dessas situações, eu estava nadando, eu fiz aquela virada da piscina e eu saí com metade do meu rosto formigando. E eu sou canhoto, né? Para operar, eu opero com as duas. Eu sou para operar ambidestro, mas para escrever eu sou canhoto, né? E naquele momento eu não percebi muita coisa, mas no dia seguinte, o meu lado esquerdo do corpo inteirinho formigando. E aí eu falei, deu coisa, deu problema, teve alguma coisa, né? E aí eu, aos 29 anos de idade, na época, tive uma dissecção de artéria vertebral e tive um AVC de ponte, né? Eu não sei se vocês já viram aquele filme que chama O Escafandro e a Borboleta, que era ele era uma pessoa muito importante no mundo da moda, tinha acesso a tudo aí de mulheres, moda, dinheiro, fama, né? E ele teve um AVC nesta região. E ele ficou com uma síndrome que chama-se síndrome do encarceramento. Ou seja, você não consegue movimentar o seu corpo, você fica paralisado, você não consegue falar e muitas vezes você consegue responder só pelos olhos, né? E eu tive um AVC nesta região. E
A primeira pessoa a suspeitar do AVC fui eu mesmo, um AVC isquêmico, de ponte, por dissecção de vertebral, ou seja, não é um AVC por pressão alta, diabetes, ele é um AVC traumático. O esporte que mais comum que acontece isso é futebol, depois natação, né? Foi um AVC traumático. E eu passei por isso. Eu fiquei com a metade do meu corpo por mais ou menos aí umas 3 semanas, bem esquisita, né? E eu fui a primeira pessoa a ver meu próprio exame de imagem. E quando eu vi, eu já falei, já faz o exame dos vasos, porque eu vou ter feito uma dissecção de vertebral. Pum, não deu outra. Usei o anticoagulante, fiz a fisioterapia, terapia ocupacional, melhorei por completo, graças a Deus, não tem nenhuma sequela. Mas depois desta experiência, eu passei a ter a visão do paciente. E eu vi o que é uma sequela no paciente. Você está entendendo? Então, isso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Isso me tornou, naquele momento, um médico muito mais humano. Eu já tinha uma afinidade muito grande por essas coisas, mas aquilo mexeu muito comigo, né? E me tornou um médico muito melhor nesse sentido, né? Eu passei a ter a visão do que é uma sequela. Foi essa sensação que eu tive quando você me atendeu. Sim, eu fico feliz, que isso. Pois é, eu não estava conversando com o médico, eu falei, você já, pum, foi o que você me falou, você tá entendendo? É exatamente isso. E é muito bacana, porque graças a Deus eu não fiquei com nada, né? Deu tudo certo, né? Que bom pra nós. Mas quando eu olhei meu exame de imagem, eu assustei. Eu falei assim, como que eu tô em pé? Eu tava com uma ligeira fraqueza do lado esquerdo. E eu olhei e falei assim, como que eu tô em pé, né? E aí a gente começa, você recalcula a sua vida, né? Aquilo me trouxe assim, eu falo que eu sou grato. Eu sou grato pelo que aconteceu comigo. Porque aquilo me trouxe um despertar para diversas situações, né? Para ter sucesso, a gente passa por muito mais quedas do que vitórias. Mas para chegar no pico, você tem que levantar das suas quedas, né? E essa foi uma queda grande para mim, porque eu fiquei muito preocupado, né? E graças a Deus não teve nada. Mas o tal do não vou desistir em hipótese alguma, até eu ter o resultado que eu quero, isso é maravilhoso, isso me ensinou muito. Eu falava, peraí, isso aqui é a paixão da minha vida, eu faço neurocirurgia, eu quero ser neurocirurgião desde que eu tenho 8 anos de idade, né? Eu fui pra fora, fiz um monte de coisa, pelo amor de Deus, isso aqui eu não posso ficar sem fazer isso aqui, né? Então, a partir desse momento, eu me preocupei muito em tentar, né? Nem sempre a gente consegue, mas na maioria, diferente do que as pessoas pensam, né? A gente tem muito mais bom resultado, muito mais do que mau resultado, né? Então a gente salva muito mais do que a pessoa acha que às vezes só de operar o cérebro vai sair com sequela, de forma alguma. Às vezes a gente faz cirurgias aí que tira um pedação do cérebro e a pessoa fica sem sequela, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe onde está mexendo, entendeu? Então tem área que é desse tamanhozinho que você não pode encostar, tem área que é desse tamanho que você pode tirar. Não, entendeu? é só sorte, né? Não é só sorte. Então tem toda uma noção a partir disso, né? E isso me modificou muito. Eu acho que me fez ter a visão do paciente. Isso me trouxe um crescimento pessoal, espiritual, né? Eu me conectei muito mais com essa parte espiritual, inclusive depois, né? Dessa situação, né? Dizem que ou é pelo amor ou é pela dor, né? O meu foi pela dor, sem dúvida, né? Certo. E hoje é pelo amor, né? Então isso me facilita fazer minha profissão, né? E eu acho que eu tenho esse feedback muito carinhoso de muitos pacientes, né? Eu hoje mesmo ganhei um presente, a gente ganha toda hora um presentinho, que isso traz um acalento pra gente muito grande, né? A gente sente esse cuidado que o paciente sente que você foi diferente na vida dele, né? Isso é muito bacana, isso é muito bonito. Teve um amigo meu, o Juliano, que ele teve uma questão clínica, ele teve também em casa de boa. Sim. E ele passou por você também. Ele foi acompanhado no pronto atendimento com urgência, porque Sim. ele teve tudo isso que você teve aí também.
provavelmente, não sei se é o mesmo diagnóstico, para mim não entrar em detalhes, mas ele foi para o hospital, foi atendido, ficou sendo acompanhado, e aí a hora que ele saiu, eu indiquei você para ele foi até você, e você ficou meio que ali fazendo acompanhamento com ele, mas ele deu continuidade por lá. Sim. Inclusive ele acabou de fazer acho que tem um ano, ele fez um stent. Colocou um stent, fez uma maratona no Rio comigo esse ano. Sim. Eu fiz meia maratona e ele fez maratona esse ano no Rio. Você falou aí uma coisa de 8 anos de idade. Como que começa isso? 8 anos de idade, eu quero ser neurocirurgião. Fala um pouquinho disso para nós, porque é o que você acabou de falar. Não basta você estudar, não basta você aprender e não basta você ter uma profissão. Você tem que amar, ser apaixonado por aquilo ali. Eu acho que muito aconteceu pelo próprio, assim, pela profissão do meu pai, né? Lógico que eu tive um mix aí do meu pai com minha mãe nesse sentido, porque minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que batalhou com unhas e dentes por tudo que ela queria na vida, né? Minha mãe é empresária, mas ela é uma pessoa que nunca... Tá explicada a mistura já. Nunca, entendeu, né? Nunca tolerou a possibilidade do fracasso, né? Então, assim, sempre buscando com muita garra tudo que ela quis. E o meu pai me trouxe o amor da medicina, né? Então, assim, meu pai que eu queria salvar vidas como meu pai. Meu pai é pediatra, mas eu não sei por quê. Eu sempre, desde que eu era pequeno, eu falava, assim, eu acho que eu nem conhecia o que era isso, nem sabia o que era neurocirurgia. Mas eu falava para os meus pais, quero ser neurocirurgião. Eu entrei, para vocês terem uma noção, da mesma forma, eu fiz cursinho 1 ano, né? Porque eu terminei meu 2º grau, fiquei 1 ano na Alemanha. Olha só, eu já sabia que eu queria medicina, já sabia que eu queria neurocirurgia, e minha mãe, ela foi presidente de um programa de intercâmbio, né? Então, a gente recebeu pessoas em casa a vida inteira. Que legal. Né? Então, sempre, assim, pessoas do mundo todo dentro de casa. Então, a gente já tinha essa cultura internacional dentro de casa. E aí, acabou que em inglês, a gente até, para conversar com essas pessoas, a gente foi obrigado a... Casa bilíngue. Uma casa naturalmente bilíngue, né? Minha mãe foi professora de inglês também, já. Então, a gente já tinha isso dentro de casa. E... eu já sabendo que queria neurocirurgia, eu fui pesquisar nessa época, antes de entrar na faculdade, né, quais eram os 2 países mais importantes. Entre eles eram os Estados Unidos e a Alemanha, né? Então, eu já sabendo disso, eu fiz intercâmbio para a Alemanha, fiquei 1 ano na Alemanha, terminei meu 2º grau lá, trouxe as notas para o Brasil, aí foi validado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, aí eu fiz minha conclusão do 2º grau lá, aí eu voltei, fiz 1 ano de cursinho, passei. Aí eu fiz medicina em Goiás, né, na Universidade Federal de Goiás, e desde o 1º ano de faculdade eu já acompanhava a neurocirurgia, né? Então, no 2º ano eu fui presidente da Liga de Neuro, né? Aí eu já era envolvido com as atividades, fazia... já estava no hospital o tempo todo o meu tempo livre, eu já estava indo para o centro cirúrgico, já estudava muito de neuro naquela época, né? Então, eu já entrei para a residência com uma ideia certa já do que eu queria, já tinha lido muito, então para mim me facilitou bastante. Não acho que todo mundo precisa saber o que quer desde cedo, mas eu falo que neste ponto, como eu sempre tive o gosto pela neuro, né, eu já tive um conhecimento acumulado aí de muitos anos. Por quê? Porque eu estudava muito neuro desde a época do início da faculdade, né? Então, isso é bacana. Isso eu acho que pulou muitas etapas para frente, né? E aí, para você ver, eu fiz a residência. No último ano da residência, eu fui para fora. Fiquei 6 meses na Alemanha, 6 meses nos Estados Unidos. E aí, eu já aproveitei o alemão que eu tinha aprendido antes de entrar para a faculdade, né? Então... isso, só de falar o idioma lá no outro país, me facilitou lá na Alemanha mesmo a já começar a entrar em campo e etc. Eu lembro que já na 2ª ou 3ª semana que eu estava lá, eu já estava entrando em campo nas cirurgias com eles. Por quê? Porque eles veem que você está fazendo um esforço colossal para estar ali, né? Que é, inclusive, aprendendo um idioma, né? Como esse, né? Então, você vai agregando coisas, né? Que não é... quando a gente fala em sorte, né? Não é só sorte, né? A sorte é
é aquela oportunidade com preparo, né? Tem um amigo nosso que fala assim, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Exatamente. Porque a oportunidade, quem me deu foram meus pais, né? E o preparo... Você correu atrás. Eu corri atrás. Então, quando você soma essas duas coisas e tem a oportunidade, é a hora que a sorte vem. E uma palavra que você falou agora que vem assim, me mexe comigo, é esforço. Uhum. Você acabou de falar isso aí, esforço. Rapaz, às vezes as pessoas ficam conversando comigo, eu recebo isso muito de alunos, às vezes, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma paixão de hobbies, eu adoro idiomas, né? Eu tô no meu 5º idioma agora, eu sou apaixonado por idiomas, adoro viajar, já fui para vários países, já completei 28 países agora. Que legal. É meu hobby, né? E às vezes as pessoas falam, mas é muito inteligente. Cara, não sou, nunca fui e nunca me considerei. Hoje eu posso falar que eu acho que um pouco sim, mas nunca me considerei e sempre achei que eu fui muito esforçado. Eu sempre fui, quem me conhece sabe, eu sempre fui muito esforçado. Sempre, desde que eu sou criança, né? Eu sempre tirava uma nota muito boa na escola, etc. Mas eu sempre fui muito esforçado, sempre. Eu tive amigos muito mais inteligentes do que eu na minha faculdade, né? E que na medicina a gente acaba se destacando mais, muitas vezes, pelo esforço. Não é pela inteligência, você tá entendendo? É pelo esforço, porque aquilo vai agregando carga horária nas costas. E quando você soma aquilo em experiência, o seu esforço vai te dar um resultado. É natural, né? Então, em tudo, né? Mas eu escuto isso às vezes, né? É muito inteligente. Não sou mesmo. Não me considero de verdade. Eu acho que eu fui muito esforçado a vida toda. E agora você vai relaxando um pouco, né? Por quê? Porque é um esforço de anos, né? São anos de dedicação, né? São 20 anos, 30 anos de dedicação, segundo grau, perdendo muita festa, deixando de fazer muita coisa para estudar, para passar na medicina, né? Então, tem uma coisa acumulada, né? Então, é isso, né? Disciplina vence tudo. Eu falo que não é só esforço, é disciplina, né? Então, é você nunca parar até atingir o objetivo. É a tal história da base larga, que você vai colocando um caixotinho de cada vez e que, de repente, você vê o castelo. Você está entendendo? Quando você está no topo, você fala, opa, tem um castelo aqui, né? Na minha profissão, acho que eu estou longe disso ainda, né? Já atingi um local que para mim já está mais do que suficiente, eu estou muito feliz, eu atingi uma posição bacana, né, aqui na cidade, e assim, como vocês disseram, eu estou jovem ainda, então o período aí de ouro do neurocirurgião é agora, dos 40 aos 50, né? Esse é o período que a gente está voando, literalmente, de experiência, né? Então, zona de conforto não existe no seu vocabulário. Não existe, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É o tempo inteiro atento, né? É o tempo inteiro atento, né? Até porque na nossa profissão, todo mundo sabe, acho que em todas as profissões, você tem joguetes políticos, você tem joguetes de todo tipo de coisas que estão tentando te atrapalhar. O que você tem que fazer em relação a isso? Você não vai olhar para a pedra, você atravessa a pedra, você está entendendo? Então, o seu pico está ali. Então, toda hora vai ter alguém tentando entrar no seu caminho. Toda hora. Você esquece. Isso, a vida é assim. O brasileiro, eu digo, tem muito essa história, né? Lá fora a gente vê muito isso. Que você tem pessoas grandes de todos os lados e todos se olham, se respeitam e se admiram. Eu vejo alguém grande do meu lado, eu não quero derrubar essa pessoa. Eu quero ser como ele. Eu quero imitar os passos dele. Ou eu quero ver o caminho que ele fez. Modelar. Para ter aquele modelo na cabeça, né? Aqui no Brasil, vou te falar, é meio complicado. Porque é rasteira atrás de rasteira, é pessoas tentando entrar no seu caminho. E se você não falar assim, eu tenho aquele objetivo, eu vou chegar ali, eu sou do bem, eu sou ético, pode vir com o que for, que eu vou chegar, meu querido, você com 2, 3 quedas, você vai cair. Você vai cair. Então, disciplina, humildade, você aprende com todos, você não é melhor do que ninguém, você tem o seu caminho para ir e você vai vendo que exatamente pela humildade, você vai
agregando coisas no seu currículo e na sua habilidade que vão te trazer muita coisa pro seu trabalho, né? É aquilo que eu te falei até antes daqui, que a gente estava conversando, né? Eu tenho um colega meu que é mais novo do que eu, né? Que até trabalha em outra cidade, que para uma determinada cirurgia específica, né? Eu gosto muito mais de tumor, base de crânio, essas coisas mais complexas, né? Eu gosto muito de tumores mais complexos, você até falou desse colega, eu não sei aonde que foi exatamente o tumor dele, né? Mas eu tive um caso semelhante há pouco tempo atrás, de uma paciente de 72 anos, com um tumor no seio cavernoso, enorme. Seio cavernoso, olha, o próprio nome já diz, né? Cavernoso, né? É o que alguns neurocirurgiões chamam de área intocável, né? E eu operei essa paciente, que estava tendo uma visão dupla, porque essa região passam todos os nervos que vão para o olho, entendeu? E passa a artéria carótida, que se você lesa, a pessoa fica metade do corpo sem mexer, né? Então, é uma área ali de extrema delicadeza. E a gente foi lá, operou, tirou a lesão inteira e a paciente não tem nenhuma sequela. Então, a gente lida com essas coisas de alta complexidade. Ah, mas você é corajoso demais, então. Corajoso não, porque a coragem, ela tem responsabilidade. Para você fazer aquilo, a coragem, medo, eu tenho, é óbvio que tem. Todo neurocirurgião tem que ter medo. Se você não tem medo, você deixa de ser humano, meu querido. Você tá entendendo? Mas você tem que ter responsabilidade. Você tem que falar, sou capaz de fazer, você tem que saber que é capaz de fazer, você tem que explicar, obviamente, os riscos, porque sempre existem os riscos, sim, mas você para chegar ali, você tem que ter uma bagagem grande. Se preparou, você é o Bolt ali naquela hora. E essa paciente está ótima. E só porque eu operei um tumor de seio cavernoso, quer dizer que alguém que opera algo mais simples não vai me ensinar alguma coisa? Muito pelo contrário, como eu estava falando desse colega meu. Ele faz aquela cirurgia endoscópica, né? Que é a cirurgia de coluna, para hérnia endoscópica, né? Esse tipo de cirurgia, você precisa de uma curva de aprendizado muito grande. E eu tenho toda a humildade do mundo. Eu aprendi muito, hoje em dia eu faço esse tipo de cirurgia, né? E esse colega vem me ajudar de vez em quando, vez ou outra, e ele tem 32 anos de idade. Só que ele fez muito isso de cirurgia. Ele fez uma formação dele específica para isso. Ele me fala, inclusive, que para casos de crânio ele vai me chamar, para casos de coluna minimamente invasiva eu chamo ele e a gente se completa, né? E é essa humildade que você tem que ter. Porque você pode ver que cada vez mais eu preciso menos. Por quê? Porque eu estou em constante aprendizado, né? Então, é uma pessoa mais jovem que está me ensinando. Por quê? Por humildade. Você não precisa saber de tudo e ser melhor do que todo mundo em tudo. Muito pelo contrário. Você vai pegar experiências de várias pessoas que vão te agregando coisas e você chega num ponto que você fica muito bom em várias coisas, você está entendendo? Então, isso é o que é bacana. Você ter disciplina, humildade, ética, você vai chegar, né? Como diz o meu maior ídolo, que é Ayrton Senna, né? Um dia você chega lá, né? Vai com calma, com fé em Deus, com tranquilidade. Um dia você chega lá, né? É só ter esta disciplina. O que fica bem claro para mim aqui, né? Que eu tenho que ressaltar dentre tudo que o doutor falou, vou relatar alguns pontos aqui. Talvez o que você passou clinicamente, o seu estado físico te auxiliou a não ter um problema maior. Sim, né? Sim. E se porventura esse cara tivesse tido um problema maior, ele mesmo ia fazer a cirurgia dele. Sabe? Colocar na tela, abrir a cabeça, a galera fica acompanhando, faz por vídeo, ele mesmo ia se curar. Tem uma imagem clássica de um cirurgião operando a apendicite dele. Né? Eu já vi essa. Eu vou te falar, neste caso eu ia te falar que a gente ia precisar de uma ajudinha, viu? Porque pra operar aqui por trás ia ser danado. Né? Eu imaginei assim, tipo... Com espelho, né? Operar com espelho. Não, o cara, tipo, num computador. Retrovisor. Alguns espelhos, um computador, aqueles braços do cara do... Tem uma versão do Homem-Aranha que tem, sabe, aqueles braços mecânicos daquele cara que enfrenta ele direto. Enfim. E aí,
o outro detalhe que fica bem claro para mim isso aconteceu na minha vida e aconteceu na sua, do que você se propõe a fazer desde jovem, que você acredita, independente se ninguém acredita em você. Sim. O que você acredita tem poder, a palavra tem poder, Claro. ela vai te levar até lá. É um mantra, né? É um mantra. E assim, eu falo não só... Isso é a questão principal, eu acho. Você sempre ter esse mantra do sucesso, no sentido de eu sou uma pessoa do bem e eu mereço chegar ali. Eu mereço chegar ali. Então, assim, esse caminho é muito importante. Mas uma grande coisa que eu aprendi na minha vida adulta também é que não é só a disciplina de trabalho. Você tem que ter uma disciplina de vida. Quando eu falo de uma disciplina de vida, por exemplo, eu às vezes opero um caso, como eu operei esses dias, esse período, uns 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, um cavernoma de ponte. O que é isso? É um tumor no meio do tronco, no meio dessa região, ou seja, é um tumor no meio de um monte de nervos, né? Foram 11 horas de cirurgia, 11 horas de cirurgia, né? Então, a gente opera, às vezes, fica lá sentado 10 horas, assim, porque o microscópio fica para frente, né? Então, naquela posição assim, você dói o corpo todo. Parece que um caminhão passou no seu corpo. Então, a disciplina chegou nisso. Então, quando você é um maratonista, quando você quer fazer uma cirurgia mais complicada, como base de crânio, você tem que cuidar da sua saúde, né? Uma das coisas que eu nunca me esqueço, que foi o professor Majid Sami, lá na Alemanha, que me falou. A gente estava no centro cirúrgico, pelo amor de Deus, nada contra a obesidade, tá? Mas a gente viu um colega entrando que tinha um sobrepeso bem importante, né? E o colega passou e o professor olhou para mim e falou assim: você quer ser neurocirurgião de base de crânio? Cuide da sua saúde. Cuide, faça musculação, cuide do seu corpo, porque você é um maratonista, você é um atleta. Então, se você quer fazer uma cirurgia de 10 horas ou uma cirurgia de 8 horas, você tem que estar com a musculatura boa para você aguentar a cirurgia. Porque senão o cansaço começa a te atrapalhar na cirurgia, né? Então, é uma disciplina, né? Aí a gente já pega essas coisas muito pesadas na vida, né? Que a neurocirurgia já nos proporciona de bandeja, né? E aí você começa a se organizar na vida como um todo, né? Então, vamos organizar no sono, vamos começar a organizar na alimentação. Um modus operandi. Vamos começar a organizar. Eu fiz uma coisa muito importante na minha vida, muito importante. Eu acho que foi uma coisa que modificou a minha vida, que foi planejamento financeiro, né? Eu tenho uma life planner, né? Eu tenho um planejamento financeiro, porque o médico ele tem esse começo de carreira. Você, às vezes, empolgado com um pouco de ganho financeiro maior, você começa, né, a gastar. E você envelhece. E você não dá conta, muitas vezes, de manter aquele pique de quando você está começando o trabalho. Então, você planejar as coisas para não passar por perrengues financeiros, né? E É conseguir tudo manter o mesmo planejado, padrão, desde né? seguro de vida, seguro de saúde, planejamento financeiro. Para quê? Para a única preocupação sua ser neurocirurgia, mais nada. Então, eu amo o que eu faço, eu peguei aquele amor que eu tenho, que é a minha profissão, e eu falei assim, eu vou jogar tudo aqui. E o resto, né, de preocupações, eu terceirizei, você tá entendendo? Por quê? Porque tem gente melhor do que eu para isso, você tá entendendo? Humildade. Tem gente melhor do que eu para organizar meu próprio dinheiro, por exemplo, você tá entendendo? Então, eu tô aqui... Vou te dar um exemplo, né? A parte de marketing, até hoje sou eu que faço ainda meu marketing pessoal, né? Mas é uma coisa de uma ideia, lógico que nos meus moldes que eu gostaria de ter no futuro, né? De uma coisa ética, uma coisa profissional, né? Mas isso também tem que ser terceirizado. Por quê? Eu vejo muito colega, às vezes, que fica, assim, se consumindo por rede social, né? Eu tenho minha preocupação única com a minha profissão. Neste sentido, a minha energia vai para isso. E que isso possibilita? Eu ter mais foco naquilo. Você está entendendo? Porque se eu for começar a ficar entrando aqui, entrando ali, fazendo aqui, tendo preocupação com isso, eu perco o foco no mais importante, né? Que é a minha profissão. Eu falo no foco profissional, né? Que isso me consegue gerar muito mais bom resultado. Nesse sentido, entendeu? Então, esta disciplina não é uma disciplina só profissional, é uma disciplina de vida, é uma disciplina
de vida mesmo, né? Acho que de organização pessoal, né? Para você chegar naquela meta, né? Esse trecho aqui que você falou, agora dá pra gente fazer um corte muito bacana do que você falou, porque isso cabe para toda a vida. Você falou palavras muito fortes para mim aqui hoje. Esforço, ética, disciplina, família, né, que é onde você veio e por que você começou nisso. Obviamente que isso já deveria estar intrínseco aí em você de alguma forma, mas a influência do seu pai, com certeza, e o que sua mãe fez de ter o lado empresarial de um lado e o lado técnico do outro, fez você ter essa visão empreendedora e ter essa visão de terceirizar, entre aspas, responsabilidades que você entende que você tem que ter alguém para fazer aquilo, porque ela faz melhor que você. Pensa o Ayrton Senna dirigindo, o Bolt correndo, qualquer um das... Pô, eu tinha uma conta para pagar, né? A hora que você tá ali, fazendo o que você tá fazendo, e hoje a gente, pela área que você trabalha, não sei o tão quão profundo você vai na área de emoções, na área de comportamento, na área de hábitos e rotina, porque eu tenho certeza que na tua área não dá para você corrigir essas coisas, tipo tirar a preguiça de uma pessoa, tirar a inveja de uma pessoa, né? Comportamentos que são negativos e que levam a pessoa para um lado, né? Que não vão nessa direção que você conseguiu avançar, né? Mas esse foco é que faz a gente, não só você, mas outras pessoas conseguirem alcançar o sucesso. E aí, aqui é um ponto, doutor, que eu gosto muito de falar. O que é sucesso? As pessoas têm na cabeça que sucesso é estar numa TV, que hoje também nem é tanta coisa estar na TV mais. Hoje em dia você paga muitos conteúdos televisivos para estar na TV, né? Eu mesmo até hoje, graças a Deus, não precisei pagar nada. Tudo que eu tive até hoje foram de convites, né? E a gente fica muito feliz, né? Exatamente porque você não está comprando uma imagem, você está sendo reconhecido pelo trabalho. É uma coisa bem mais prazerosa, né? E o Detona é um estúdio podcast jovem. E as pessoas às vezes já têm chamado a gente perguntando, quanto que vocês cobram para ir? Ou eu quero pagar vocês para eu ir aí. Sim. Não é a intenção dessa reunião aqui, Sim. porque... Né, desse bate-papo, porque a gente quer ouvir a tua história real e trazer isso para o ser humano de forma impactante, Sim. que é possível para todo aquele que crê e se esforça. Sim. Né, de acreditar no seu sonho, nos seus planos e fazer isso acontecer. Então, assim, a gente está muito honrado, né, mais uma vez, de te receber aqui. E para a gente ir um pouquinho aqui agora para o final, eu queria perguntar para você, o que a neurocirurgia nos espera para o futuro, com relação... Eu vou puxar um ganchinho no que você falou de tecnologia, mas falando de modernização, o que a neurocirurgia nos espera? Porque se você não é um cara que está na zona de conforto, você está olhando para o futuro e vendo o que está acontecendo lá fora, ou até mesmo aqui no Brasil. E a gente já começa a ouvir algumas coisas de que vai acontecer, tem pessoas já ouvindo com o aparelho aqui, então várias coisas. Os implantes cocleares, Fica aí. Não, hoje em dia a gente já tem equipamentos assim, essa parte não da neurocirurgia, da otorrino, por exemplo, dos implantes cocleares que fazem o paciente voltar a ouvir. Tem até implantes hoje em dia que você consegue voltar a ver, né? Ou ter aquela imagem de percepção, né? Na neurocirurgia, o salto de 20 décadas, de 2 décadas ou 3 décadas para agora já foi assim... gigantesco, né? É uma área muito complexa. Eu acho que a gente chegou num nível de evolução já muito alto, né? E eu acho que essa história de inteligência artificial, de robótica, ainda está um pouco travado na nossa área. Já temos aí, por exemplo, a robótica para colocação de parafuso, de artrodese, mas eu acho que é um robô guiado pelo humano, né? A gente precisa ter o lado do cirurgião ainda muito forte, né? Mas eu vejo, até pela própria tese de doutorado que eu fiz, que a medicina vai avançar demais, né? A gente vai conseguir chegar num futuro aí que o neurocirurgião, provavelmente, para um tumor cerebral, por exemplo, né? Vai ter uma área complexa, no qual você chegar naquela área é muito difícil, e você fazendo uma biópsia
tirando um pedaço daquele tecido tumoral, ou seja, você não precisa mais abrir o cérebro da pessoa, entrar nos vasos, etc. Você conseguindo fazer uma biópsia, você vai ter um perfil, um oncograma, que você tem o estudo de todo o DNA, de todos os microRNAs, de todo o estudo do perfil genético, e a gente vai conseguir, de certa forma, modular o crescimento ou até interromper o crescimento de tumores. Não acho que vai ser ainda uma coisa para amanhã, mas eu acho que isso vai chegar ainda na nossa área, né? E não tem jeito. A parte de trauma, de acidente, nós ainda seremos muito indispensáveis, eu acho, né? Porque é um sangramento ali que você não consegue, em determinada situação, um robô que vai controlar. Você tem que estar vendo ali e fazendo movimentos ágeis ali para resolver. Mas eu acho que para essa parte de alta tecnologia, nós já estamos muito evoluídos, né? Nós temos uma tecnologia fantástica hoje em dia já, mas num futuro, que eu acho que é ir para uma coisa de uns 50 anos, né? A gente vai chegar nessa possibilidade de retirar pedaços somente, uma biópsia, para fazer tratamentos muito menos agressivos, né, do que abrir uma cabeça. Talvez um cortezinho mínimo, uma biópsia, você tem um perfil daquele tumor e trata com medicamentos específicos, né? Eu acho que a gente um dia deve chegar nisso ainda, eu acho. Perfeito, cara. E para finalizar aí, até pelo fato de ter uma estudante em casa que pretende se tornar uma médica, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que hoje tem um sonho de exercer a medicina e sabe que vai encontrar dificuldades até alcançar aí o primeiro objetivo, que é passar, né? E depois, óbvio, que vão ter diversos outros, mas para incentivar, potencializar essa vontade que tem nas pessoas de se tornar um médico um dia, realizar esse sonho. Não, com certeza. Eu acho que medicina, né? Eu vejo muitas vezes isso. As pessoas já têm um certo dom. A gente já tem uma vontade intrínseca de cuidar do próximo, né? A nossa felicidade está vinculada à felicidade de quem está em torno da gente, né? Então, mesmo que às vezes o seu cansaço te deixe para baixo, quando você tem uma resposta de um caso difícil, de uma coisa complexa que deu certo, a felicidade que você vai sentir, ela é inigualável, né? Não tem presente maior do que isso, né? Medicina hoje em dia está bem mais complicado, porque a concorrência é cada vez maior, um maior número de faculdades, muitas faculdades aí sem qualidade para te dar uma boa formação. Então, escolha uma boa faculdade, esse é o primeiro passo. Não desista, eu acho que essa é a maior informação. Não desista. Eu tenho colegas, amigos meus, muito, muito amigos, camaradas mesmo. Eu tenho um amigo meu, eu vou até falar o nome dele aqui, ele chama D'Artagnan. Ele fez 11 anos de cursinho. E eu vejo muita gente desistindo, porque não teve condições, ou porque não consegue, não aguenta mais. Se é o sonho da sua vida, você vai conseguir. Ponto final. Esse amigo meu, ele não tinha condições financeiras para poder, pela família mesmo, e ele dava aula, ele ralava assim, e ele conseguiu. E ele foi ovacionado, assim, todo mundo aplaudiu, assim, de pé quando ele foi formar, né? É emocionante, né? Então, o que eu te digo para você não desistir, né? Eu fiz intercâmbio, só para vocês entenderem, eu fiquei um ano e meio, um ano fora no intercâmbio, voltei, fiz 3 meses de cursinho, não passei, aí eu fiz mais um ano de cursinho e passei. Então, foi 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu fiz, né? E na primeira vez que eu não passei, eu cheguei no Brasil e falei, eu vou provar para esse pessoal aqui, porque o diretor da minha escola falava que eu não ia passar de jeito nenhum se eu fosse para o intercâmbio, né? Eu falei, eu vou provar que eu vou passar. E eu não passei por 0,25. Me deu aquela bad, como diz o outro, né? Eu fiquei triste pra caramba.
Não passei por 0,25, era um V, cara, um V, né? E aí, eu fui pensar, e eu acho que é isso que todo estudante tem que fazer, respondendo a sua pergunta, é pensar no porquê não passou. Então, é igual em cirurgia. Quando você tem um caso que evolui de forma ruim, você não pode simplesmente colocar aquele caso na caixa escura e no seu cemitério, como diz o outro. Tem uma frase do René Lerich que fala isso, né? Que todo cirurgião tem o seu cemitério pessoal, que de tempos em tempos ele vai visitar com muita amargura para ver as causas do seu fracasso, né? O fracasso, ele não é um motivo de vergonha. Ele é um motivo de você estudar o porquê você não chegou no seu sucesso. Então, naquele momento, você vai avaliar o porquê que você não atingiu aquele objetivo. Então, no meu primeiro ano de 3 meses de cursinho, por que eu não atingi aquele objetivo? Eu era lento com as provas. Eu lembro que eu prestei a prova da USP e eu fiquei por 2 questões, eu chutei sem ler 20 questões, porque eu não consegui no tempo. Entendeu? Sem ler. Ou seja, se eu tivesse tempo, tinha passado certeza. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Então eu falei, eu tenho um problema, que é tempo. Então eu tirei a caixa escura, ao invés de falar assim, ai, que tristeza, vou ficar na amargura. Não, eu falei assim, vamos ver os problemas de frente aqui? Quais são os problemas que eu tive para não passar? Então era lentidão. Eu era muito bom de matemática, física, química e biologia. Eu acho que eu era muito bom. Então eu não tinha problemas com isso. E o que acontecia? Como eu era muito bom, eu adorava estudar. O que eu tive que fazer? Não tenho tão bom resultado em História e Geografia, por exemplo. E hoje, engraçado, hoje em dia eu amo História e Geografia, mas História especialmente, amo. No entanto, viaja bastante. Amo. E pra você ver como naquela época, a gente, quando faz a coisa por obrigação, né? A gente fica... É diferente, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ter que focar nessas outras áreas e parar de estudar matemática, física, química e biologia. Por quê? Porque eu não tô passando 2, 3 questões por causa disso. História, geografia, é isso que não tá me passando. Você tá entendendo? Então, eu fui estudar o meu problema, a minha dor. Eu peguei a dor e pus no meu caminho. Quando nós, como neurocirurgiões, por que a gente vai crescendo e vai ficando cada vez melhor? Porque quando, muito raramente, a gente tem mau resultado, ao invés de você esconder o seu mau resultado, você tem que pôr ele na mesa. Você tem que abrir na sua frente e falar, por quê? Por que eu não não tive um bom resultado nesse caso? O que aconteceu? Vamos estudar o que aconteceu. E eu acho que é por aí. Porque o que eu fiz no meu segundo ano que eu passei, no ano seguinte, né, do cursinho, foi isso. Eu foquei em tudo aquilo que eu era ruim. Ah, mas eu não gostava tanto de estudar, mas não teve jeito. Para chegar onde eu quero, que é medicina, que é o que eu amo, eu vou ter que estudar essas coisas que eu não gosto. E isso é uma dica para a vida, né? O quanto de coisa que a gente faz que a gente não gosta para chegar onde a gente quer. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu atendi em 5 cidades no entorno. Por quê? Porque não tinha espaço. Então, até você criar o seu espaço, você tem que sobreviver. Para sobreviver, você tem que ganhar dinheiro. E você tem que ir conseguindo possibilidades. Quando eu percebi que foi crescendo o ambiente aqui, eu fui saindo dessas outras cidades. E hoje em dia eu estou só aqui. Com consultório, graças a Deus indo muito bem, né? Você tem que nunca ficar confortável. Eu ia ficar confortável pro resto da vida em 5 cidades? Não. Então, eu tinha que fazer uma estratégia a longo prazo de como que eu vou chegar ali. Então, você vai de pouquinho em pouquinho, né? Eu falei, vou começar a atender aqui, que é um local que, mesmo que às vezes não tenha tanto reconhecimento, me deu espaço. Então, eu vou abraçar essa oportunidade. Então, eu comecei num convênio específico, abracei a oportunidade. Isso foi me abrindo portas, até o momento que as portas estavam abertas. Quando eu vi que as portas estavam abertas, eu falei, é a hora, você tá entendendo? E aí eu fui começando a fazer isso. Então, a dica, eu acho que é essa. Se você quer chegar em alguma coisa, sinto muito, vão ter várias pedras.
pegue a pedra e mastigue ela. Deguste a pedra. Veja a pedra, conheça a pedra. Veja o que espinha, veja o que dói. Enfrente o que dói, né? E é isso, foque naquilo que não está te dando o resultado para você chegar onde você quer. Eu acho que é isso. E o mais importante, não desista. A maior alegria que eu tive na minha vida até hoje, e eu lembro disso emocionado, foi, eu estava fazendo a prova da Unicamp, segunda fase, para medicina. Eu tinha prestado em Goiânia e em Brasília, né? E eu passei na Estadual de Brasília, né? Queria ficar mais perto de casa, até pela própria proximidade da família e tudo mais. Por quê? Porque eu queria focar na medicina, então eu dava preferência em não ir para outro lugar para poder só estudar, né? Perfeito. É o foco, né? Então, se eu tivesse que gastar tempo lavando roupa, etc., indo no banco, meu foco era medicina. Então, eu queria ficar lá mais perto. E aí, eu foquei muito mais na minha região, né? Mas eu nunca esqueço, eu estava fazendo a prova da Unicamp, e aí eu saí da prova e eu vi minha mãe de longe. Na hora que ela me olhou, os dois choraram, entendeu? Porque é uma alegria que é, assim, inigualável. Eu acho que foi a maior sensação de conquista que eu tive até hoje. Muito mais do que prova de título, muito mais do que passar em neurocirurgia. Foi o primeiro grande passo, a primeira grande conquista que é sua, né? É uma conquista sua. Você teve o mérito, você arregaçou as mangas para conseguir. Então, eu tenho amigo que fez 2 anos de cursinho, tenho amigo que fez 3, tenho amigo que fez 5, tenho amigo que fez 11, né? E todos são muito felizes, né? Todos são muito felizes, né? E esse é o mais importante, né? O sucesso, o que é sucesso? É ser feliz. Isso é sucesso. Muito ser bom. feliz. Muito bom. Doutor, primeiro um prazer ter reencontrado você, agora podendo ouvir um pouco mais a tua história. Mais uma vez eu posso dizer, até falando pro Luiz lá no bastidor lá, eu posso dizer que não errei no convite. Fico feliz, assim, de ser um convite de última hora. Foi um convite de última hora e você poder ter doado um pouco do seu tempo, gratuitamente, para estar aqui com a gente, compartilhando uma história tão maravilhosa, tão linda, daqueles pontos que eu disse aqui agora há pouco, e ter... nos presentear, a mim e o Gui aqui com a sua história, porque eu vou te falar, o podcast traz pra gente muita informação, muito conhecimento, fortalece a gente, porque a gente aqui tá na batalha também, a gente tá na luta aqui, somos empreendedores na vida. A batalha é de todos, né? Exatamente. A batalha é de todos nós. Exatamente. Né? E você trazer isso pra gente abre mais a cabeça, e aí eu ainda falo mais uma coisa, e a gente vai encerrar, que foi o que você falou aí. Longo prazo. Sim. Longo prazo. Longo prazo. A gente vai ter conquistas a curto, médio e longo prazo. Então, não desistir vai nos levar ao longo prazo. Sim. E quando é o longo prazo? A gente não tem como medir isso, a gente não sabe. Ele vai acontecer no decorrer das situações. Sim. Então, eu agradeço mais uma vez, que o senhor tenha mais sucesso, que o senhor continue em Ribeirão Preto e que não pare por aqui, que essa zona de conforto nunca venha aparecer na sua vida, né? Não vou te desejar boa sorte, porque a gente tem que trabalhar, porque quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. E foi um prazer. Muito obrigado por você ter presenteado não só esse podcast, mas Ribeirão Preto com a sua dedicação e esforço. Eu que agradeço, e eu acho que quanto mais histórias, né, a gente for ouvindo, e agora eu vou ser um ouvinte aí do podcast de vocês, já estou até seguindo vocês lá no Instagram, né? Quanto mais histórias a gente ouve, mais a gente cresce, né? Com muita humildade, a gente vai vendo as histórias de vida das pessoas, as histórias diferentes de todas as áreas, e a gente vai crescendo cada vez mais com o coração aberto, né? Nunca com arrogância, né? Sempre com o coração aberto. Né? É isso aí. Tá bom? Muito obrigado, eu me sinto privilegiado de, na minha primeira entrevista, né, aqui dentro do podcast do Detona Studio, poder ter entrevistado um cara como você.
Essa conversa foi enriquecedora, creio que em todos os âmbitos, né? Tanto profissional como dedicação de como ser um profissional, quanto também aquela preocupação de cuidar das finanças para você conseguir manter um padrão de vida conquistado durante o ápice da profissão é extremamente importante, ainda mais para mim que trabalho com contabilidade, né? Isso é extremamente importante. Sim. E foi uma honra, um privilégio, de fato. Tá um conteúdo sensacional e eu não vejo a hora de ver postado para assistir a gente de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço e muito obrigado por tudo mesmo e fico sempre à disposição, né? E digo para todos aí em Ribeirão Preto que precisarem, né, também de alguma avaliação, eu estou sempre à disposição, né? E muito obrigado mesmo pelo convite, tá? Obrigado. Bom, para você que nos assistiu até agora, compartilhe esse conteúdo com os seus familiares, pessoas que você conhece. Na descrição desse vídeo vão estar as redes sociais do doutor, do Dr. Breno, vão estar as informações comerciais dele. E continue com a gente aqui no podcast do Detona. Um grande abraço.